Cláudio Rezende está na área e no último sábado o Galo jogou e venceu a equipe do Mirassol por 1-0. Um jogo de muita luta, um jogo de muita entrega tática, um jogo de muito foco, muita concentração. Impôs ao Mirassol apenas a 4ª derrota em 24 jogos nesse Campeonato Brasileiro. Mas amanhã já tem jogo de novo, viu, Rezende? Um abraço, boa noite. É isso, Cirilo. Boa noite a você, o Edu Panzi. Amanhã tem o Galo de novo em campo, mais uma vez na casa dele, na Arena MRV, contra o Juventude. Juventude hoje é o primeiro time ali da zona de rebaixamento, então nesse objetivo inicial do Atlético é um jogo para se afastar ainda mais. Neste momento o Galo tem 6 pontos de vantagem ao Z4 e quer subir na tabela de classificação para ficar mais próximo do G4, G6 do Brasileirão. O time treinou hoje pela manhã e já fechou a preparação para esse jogo com ausências importantes. Jogadores suspensos, atletas de nome do Atlético, né? Jogadores importantes estão fora. Caso do goleiro Everson, que foi destaque no último sábado, fazendo defesas fundamentais para segurar a vitória do Atlético. Então, Everson, 3º cartão amarelo. Mesmo o caso de Hulk e Arana. Esses 3 com 3º cartão amarelo cumprem suspensão. Além do Alonso, Júnior Alonso foi expulso no jogo contra o Mirassol, também fica fora. O Júnior Santos, Cirilo, ele teve aquele problema no final do jogo, dores na região do quadril direito, ficou ali só para compor número no final da partida, passou por alguns exames, foi reavaliado, mas o Atlético ainda não divulgou como será o seu tratamento. O jogador passou por mais exames nessa segunda-feira e possivelmente vai ficar aí um bom tempo parado, o Júnior Santos. Por outro lado, tem o Saravia de volta. O Sampaoli comemora aí pela primeira vez, ele vai poder contar com o Saravia nesse jogo. O Saravia, ele ficou fora de 13 partidas do Atlético. A última vez que esteve pronto para jogar foi contra o Flamengo, no dia 6 de agosto, quando o Galo eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. E naquele jogo ele já não estava 100%, ele entrou no segundo tempo daquela partida, no comando do Cuca ainda, não teve ainda nenhuma chance com o Sampaoli. Portanto, Saravia volta a ficar à disposição. Pelo tempo que ele ficou fora, praticamente 2 meses, não creio que vai começar o jogo o Saravia. Aí é uma oportunidade, né, para o Sampaoli colocar o Bernard de novo, com o Rony, um ataque mais veloz. Será que ele mantém o Biel? Eu creio que o Scarpa volta para o time. Com essa ausência do Arana, o Caio Paulista vai ter mais uma oportunidade. Foi bem no jogo contra o Mirassol. E sem o Alonso, vejo 2 possibilidades, Cirilo. Ou ele coloca de novo 3 zagueiros, Ivan Roman ganharia a vaga. Ou, se ele quiser, ele pode colocar o Natanael também, fez essa função ali, né? E ele vai numa linha de 4 defensores com o Natanael pela direita e o Caio pela esquerda. Pouca dúvida aí nesse time do Galo para amanhã, que encara o Juventude. Eu citei o Ivan Roman. Ele está convocado, João Vitor Cirilo, para amistoso da seleção do Chile, no dia 10 de outubro contra o Peru. O jogo vai ser lá mesmo no Chile e não estará presente no duelo Galo Sport Recife, que é aquele jogo adiado do primeiro turno. A CBF marcou essa partida na semana que vem, dia 8. Ele estará disponível lá para a seleção do Chile. Muito possivelmente também Júnior Alonso e Alan Franco estarão ausentes desta partida contra o Sport, porque as seleções do Paraguai e do Equador vão fazer amistosos também internacionais. Portanto, é o Galo aí tentando a 3ª vitória seguida na temporada, o que não acontece desde a final do Mineiro. Quando começou o Brasileirão e Sul-Americana, o Galo não conseguiu nenhuma vez vencer 3 partidas seguidas. Agora vem de vitória sobre Bolívar, Mirassol e amanhã esse duelo contra o Juventude. E é bom a gente destacar, né, Cirilo, que até às 9h30 da noite de hoje a promoção. Então, torcedor que é sócio Galo na Veia tem até às 9h30 da noite de hoje para comprar o ingresso e aí você ganha o voucher. Passando de 9h30 da noite, amanhã não tem mais essa possibilidade, portanto, tem que se apressar aí nessas últimas horas da venda de ingressos. Por enquanto, a procura baixa, menos de 10 mil atleticanos garantidos para amanhã, Cirilo. Ô Panzi, comentava há pouco no Goleada com a Lei, com o Pedro Abílio, que jogar bem não é só ganhar de 5-0, né? Você tem que observar contextos. O Atlético vem de um brasileiro de muita dificuldade, de muitos problemas, um brasileiro bem ruim para tratar da maneira correta. E enfrentou, né, no último sábado, um dos times mais difíceis de se enfrentar no Campeonato Brasileiro atual, que é o Mirassol. O Galo teve o Alonso expulso de maneira pouquíssimo inteligente no primeiro tempo, inclusive, e prejudicando o time para a sequência do jogo, quando o Galo vencia por 1-0 com o gol do Vitor Hugo. E num contexto de muita dificuldade, de limitação de presença de atleta,
de ausências importantes no banco de reserva também, né? Lembrando que o Sampaoli fez uma escalação com algumas alterações. Tudo bem que você pode pegar aí que o Hulk não tem jogado bem, que o Arana não tem jogado bem, mas são o Hulk e Arana. E o Scarpa ficou fora também, que é, talvez, pensando nos caras de linha aí, a principal referência técnica hoje do Galo. O Scarpa tem jogado muito bem recentemente. Com o contexto a ser considerado, a comemoração da turma após jogo não foi em vão, né? O que significou, em especial para o Sampaoli, a vitória contra o Mirassol. Jogar bem não é só ganhar de 5-0, né? 1-0 contra o Mirassol, com essa luta toda, com esse contexto todo. Para mim é o Galo jogando bem depois de quase 2 meses, Edu. E no final das contas, apesar de todo o sofrimento valeu a pena. Sabe por quê, Cirilo? Às vezes você ganha ali do Mirassol de 2-0, jogando bem. Mas talvez não seja uma vitória tão impactante e tão simbólica como foi, vencendo por 1-0 e terminando o jogo com 2 a menos, né? Passando o segundo tempo inteiro com um jogador a menos diante de um adversário que estava há 16 jogos seguidos marcando gols, que era o Mirassol. E contra o Atlético, tendo 1 a menos e nos 10 últimos minutos com 2 a menos, esse Mirassol não conseguiu marcar. Então mostra uma consistência defensiva do Atlético, sorte também, porque alguns lances ali foram pura sorte. O Atlético, a sorte que não acompanhava o Galo já há um bom tempo, um partidaço do Everson, mas fica o primeiro tempo muito bem jogado pelo Atlético, o time organizado, conseguindo fazer o que não vinha conseguindo em jogos anteriores, trocar passes no campo de ataque, triangulações, as 2 finalizações do Atlético, inclusive o lance que gerou o escanteio, foram de triangulações, né? Há quanto tempo a gente não via isso? Então foi um jogo bem jogado, mais uma vitória impactante por todo o cenário que foi construído dentro da Arena MRV, de emoção, de doação, de concentração. Então foi um Atlético bastante diferente contra esse Mirassol, que é um time muito bom, que tinha apenas 3 derrotas no campeonato. Agora o Atlético, Cirilo. O time do Atlético e o elenco do Atlético não são ruins. Porque um time, um elenco ruim, ele não vai no Maracanã e ganha do Flamengo, né? O Flamengo ainda não perdeu no Brasileiro, como mandante, por exemplo. Ele tem 0 derrota. O Atlético na Copa do Brasil foi lá e ganhou desse time, que tem pouquíssimas derrotas como mandante na temporada. Esse Mirassol tem dado trabalho para todo mundo, veio aqui e o Atlético venceu. Fez um primeiro tempo com muita autoridade e conseguiu controlar no segundo tempo da maneira que deu e somou 3 pontos. Espero que tenha recuperado ainda mais a confiança, porque eu acho que aquela vitória contra o Bolívar também trouxe um pouquinho mais de confiança. Aos poucos o Sampaoli vai encontrando ali algumas respostas do elenco, do grupo. Já que não pode fazer mais contratação, ele tem que achar dentro do grupo. E daqui 3, 4 jogos, eu acho que ele vai ter uma base mais definida na cabeça para talvez repetir a base mais vezes. Não os 11 iniciais, porque isso é uma característica do Sampaoli. Ele não repete mesmo. Não repetia nem lá em 2020, quando o time estava encaixado. E tomara que venha a 3ª vitória em sequência. Diante de um Juventude que tem uma vitória como visitante no Campeonato Brasileiro até aqui, um empate, o resto só derrota, 9 derrotas. Não é um bom visitante e o Atlético, pela tabela e pelo histórico, ele tem a obrigação de vencer. Juventude que abre o Z4 nesse momento, 22 pontos, 17º colocado. Para fechar, Rezende. O Paulo Brax esteve hoje reunido com o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, Rodrigo Sintra, na CBF, no Rio, e a pauta foi o cartão amarelo recebido pelo Hulk. O Hulk reclamou muito, disse que foi injustiçado, que não fez nada para receber aquele cartão. O Atlético também formalizou por ofício, pedindo inclusive os áudios de comunicação entre os membros da arbitragem nesse jogo. Galo, portanto, reclamando formalmente esse cartão do Hulk, que está fora amanhã com o 3º cartão amarelo. Portanto, Cirilo. Valeu, Cláudio. Quer falar rapidamente disso, Edu? O lance é difícil. O Atlético postou algumas imagens, né? Mas são cortes. Não dá pra ver, sabe, Cirilo? É muito complicado. Se é algo que a gente não conseguiu ver de cartão, como a gente viu a imagem e o lance do Alonso, a entrada do Arana lá do outro lado, a gente viu o que aconteceu. O negócio do Hulk com o Klein, fica a palavra do Hulk contra a súmula do árbitro. E aí não dá pra gente cravar nada.